estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana de trabalho, uma boa jornada para todos, com saúde, com empenho, com muita dedicação, e para analisar os temas de hoje aqui propostos na nossa pauta, na nossa conversa, eu apresento aqui os nossos convidados que formarão a nossa bancada. Silvinho Silva, subprefeito de São Miguel Paulista, aqui na zona leste da capital. Tudo bem, subprefeito Silvinho? Mauro, boa tarde a todos os seus ouvintes, obrigado pelo convite. Cumprimentar Vinícius, a Zenilda, a Malu, um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje, viu? Muito obrigado, subprefeito de São Miguel Paulista, Silvinho Silva, que está aqui com a gente nessa jornada de hoje. Eu apresento também Malu Molina, cientista política, assessora especial para desenvolvimento sustentável, inovação e tecnologia na Secretaria Municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Malu, bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Mauro, e todos os ouvintes. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Estou super animada para a gente trocar essa ideia. Vamos lá. Também com a gente, doutora Fernanda Saraiva Lorca, advogada, especialista em direito trabalhista. Tudo bem, doutora Fernanda? Mauro, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, uma honra participar, estar aqui com vocês, tratar dos temas de hoje tão importantes e atuais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom programa. Muito obrigado, bom programa a todos nós. Vinícius Ferraz, advogado, administrador, ele é idealizador e sócio do AgroShopping Uberlândia. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, convidados e ouvintes. Creio que vai ser um debate muito interessante para todos. Muito obrigado pelo convite. Meio-dia e 2, vamos então aqui ao nosso primeiro tema de hoje, minha gente, relacionado aqui com o fim de semana, né? Que foi de intensa movimentação no cenário das eleições do ano que vem. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro segue adiando sua filiação ao PL, sua provável filiação ao PL. De outro, o ex-presidente Lula, que negocia com vários candidatos à vice-presidência em sua chapa. No meio deles tem Ciro Gomes, que se afasta temporariamente dos palanques, onde quem sobe é Sérgio Moro, enquanto o PSDB vive uma briga interna que causou até a suspensão de suas prévias ontem, aquele problema nos aplicativos, ou no aplicativo, né, que a gente está acompanhando por enquanto. Para os especialistas, o que mais chama atenção é a ausência de qualquer conteúdo programático nas negociações entre os partidos. Malu Molina, eu começo com você, a voz da ciência política aqui para a gente hoje. Os especialistas falando, né, da falta de conteúdo programático nas negociações. Mas já é o momento de se falar disso ou estamos aqui na definição dos candidatos inicialmente, né? Boa pergunta, Mauro. Eu vou concordar com a opinião dos especialistas. Eu acho que não só é o momento, como passou da hora, do conteúdo programático, do que vão ser as propostas, de como esses candidatos estão pensando em reconstruir o Brasil após essa crise que a gente está imerso, uma crise que começou, que já vinha crescendo, uma crise econômica, mas que com a pandemia tudo piorou. Então, a gente vê cenas tristes todos os dias dos brasileiros com fome, desempregados, sem esperança, os jovens que começaram a acessar mais o ensino superior, começaram a se formar mais também sem esperança, pensando em sair do Brasil, e que resposta que esses candidatos pretendem dar a todos esses problemas, né? Então, o povo, as pessoas veem essas discussões, essas alianças, essas articulações que são sim necessárias na política, mas qual que é o objetivo delas, né? O que de fato essas alianças estão propondo para o Brasil, estão propondo de melhoria para a vida das pessoas? E um ponto muito importante, a gente teve
poucos dias atrás, a COP26, acontecendo em Glasgow, com o mundo todo reunido para dar uma resposta urgente ao avanço das mudanças climáticas, da agenda de desenvolvimento sustentável, que deve ser a prioridade, porque sem uma agenda de políticas públicas nessa direção, não existe outro futuro possível, e o Brasil tem uma chance, uma oportunidade de se destacar e assumir o protagonismo por ser esse país, né, como já diria nosso hino, de beleza natural, né, com uma potência, podendo se colocar como uma grande potência do século XXI pelo desenvolvimento sustentável. Então, a gente vê muita articulação, muita briga, né, muita polarização, mas poucas respostas, de fato, efetivas para esses maiores dilemas do nosso século. Malu, em que medida a população está realmente ligada nessa necessidade da discussão desse conteúdo, dessas propostas, a partir de... Já deveria ter começado, né? A partir de já, uma vez que ainda não começou. Porque o que a gente vê na colocação de nome X, Y ou Z para a disputa é o quanto a política brasileira é personalista. Pensa no nome de um, no nome de outro, mas não se fala o que cada um vai fazer se for eleito, né? Exato, e aí que está o maior desafio que eu acredito que hoje separa as pessoas da política, que são os nossos partidos políticos, que é a maneira como a política é feita hoje no Brasil. Ao invés dos partidos serem uma ponte, de fato, da sociedade civil, seus interesses com a política institucional, uma vez que a gente tem uma democracia representativa e não dá para todo mundo decidir sobre tudo, então por isso que a gente elege representantes, a gente vê os partidos, na verdade, se formando como se fossem feudos, né? Justamente fazendo um movimento oposto de se abrir, de convidar as pessoas, de serem mais democráticos e transparentes. Então, eu imagino que, assim, se a gente também não discute essa reforma política, né, que todo ano vamos discutir, fala, não muda nada. Então, a gente precisa mudar a estrutura como a política é feita hoje e, na minha visão, isso começa com a reestruturação dos partidos, porque, como você falou, é o caminho que nós temos, é o caminho que a democracia, desde lá dos gregos, encontraram para conectar as pessoas com as discussões. As pessoas sofrem na ponta todos os males da má política. Elas sabem o que elas querem, o que elas desejam, e elas vão votar pensando nisso, né? As pessoas sabem o que elas querem, elas não são... Muita gente fala, as pessoas são manipuladas. Sim, existe uma programação, enfim, voltada para tentar influenciar, mas a pessoa sabe o que ela sofre todo dia, no ônibus lotado, né? Nas contas que não fecham no fim do mês, então ela sim tem um voto pragmático, né? Só que a gente precisa trazer essas pessoas para construir a política. Enquanto a gente não tiver a maior parte da população, dos brasileiros, toda a nossa diversidade sendo representada e fazendo política, a boa política vai ficar cada vez mais distante. Subprefeito Silvinho, por que há menos de um ano das eleições presidenciais a gente observa esse debate em torno do poder, mais do poder e menos das propostas? E temos que levar em consideração que não serão apenas eleições presidenciais, serão eleitos governadores, senadores, deputados estaduais e federais também, todos os nossos representantes. Eu vou mais ou menos na linha do que a Malu estava falando. Nós temos ouvido muitas discussões e poucas apresentações de projetos que sejam importantes para o país. Eu entendo que, nesse momento, por conta até da pandemia que nós atravessamos, houve uma polarização, só que essa polarização, se observarmos hoje, o número maior de representatividade eleitoral é o grupo que não está nem de um lado e nem do outro. É um grupo que está esperando que venha aí uma terceira via, alguém realmente com propostas estruturais para o país, para o governo do Estado, para o nosso Senado, né? A gente tem observado que, nesses últimos meses, o número de desempregados aumentando, moradores em situação de rua, e ninguém discute a questão como um todo. O que fazer, nesse momento, para que a gente prepare o nosso país para o pós-pandemia. Nós ainda temos algumas cidades e estados onde o número de vacinação não avança, a segunda dose não vai. Então, são coisas que vão refletir no cenário político o ano que vem. Então, o que a gente entende? São Paulo, hoje, a nossa cidade, avançou, estamos com 100% quase de vacinados, partindo já para a terceira dose, se preparando para o movimento grande agora de final de ano, e a gente entende que está na hora de começar a se discutir, sim, propostas que sejam melhores
para que a gente possa estudar e preparar um país melhor depois desse ano sabático que nós passamos com essa pandemia, com a perda de mais de 600 mil vidas no nosso país. Sua observação sobre o nosso tema, doutora Fernanda Saraiva, a gente está perdendo tempo aí na discussão que já deveria ter sido iniciada sobre o próximo governo, né? O que temos que fazer de lição de casa aí pela frente? Mauro, de fato, e aí eu concordo muito com, né, que a Malu falou e o Silvinho. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem já há algum tempo essa questão da polarização das eleições no Brasil, e aí, embora a gente tenha esse ano, especialmente, né, as eleições aí que se avizinham num cenário nacional, que a gente poderia tratar efetivamente dessa questão do combate à pandemia em âmbito nacional, a gente teria realmente um tema central, além do que nós já normalmente, dos problemas todos que nós já temos, e esse tema até agora a gente não tem alguma coisa efetiva, a gente não tem efetivamente, né, propostas de um lado ou de outro. E aí o que a gente vê mesmo, para mim, é a materialização dessa polarização, que é você realmente ficar pensando no candidato A ou no candidato B. Então, você cita nomes e não cita propostas, né? Então, acho que já passou do tempo, a gente já sabe como cada um mais ou menos pensa, mas a gente não tem nenhuma efetivação de propostas, nem de um lado, nem de outro. E isso a gente vai perdendo, porque é realmente isso. A gente não tem como vai construir esse novo Brasil, como a gente vai enfrentar esse pós-pandemia, se é que ano que vem nós já estaremos num cenário de pós-pandemia, ou se a gente vai se programar para uma eventual nova onda, como a gente já está vendo na Europa, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que falta realmente uma efetivação de propostas nesse sentido, já que a gente já tem um tema tão pronto, né? Vinícius, a impressão que dá em relação aos postulantes, aí, primeiro a gente chega, primeiro a gente vence, depois a gente vê o que faz, não é? Pior que é verdade, né? Há anos eu acompanho bastante próxima a política, né? Até porque faz uma parte importante da vida de todos, e inclusive o nosso setor de agronegócio, né? Um setor que, mesmo com esse ato que houve, né, da pandemia, e estamos talvez no final, como bem disseram agora, ou talvez não, né? Possa existir uma retomada, esperamos que não, é evidente, né? O nosso setor ficou pouco abalado, porém permaneceu ainda na sustentação tanto do país quanto do próprio mundo, né? Mas claro que o nosso setor vê a situação atual com bastante insegurança e incerteza, justamente por aquilo que foi falado agora para os participantes, de falta de propostas, né? Seu microfone fechou, Vinícius. Vinícius, problemas com a sua conexão? 12h12 no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vinícius, agora sim? Seu microfone fechou repentinamente. Perdemos aqui a sua parte final. Não, desculpa, eu estava comentando que a gente, com esse ato que realmente aconteceu em relação à pandemia, justamente fez a população crescer pelo sofrimento, né? Porém, é hora de nós escutarmos os políticos, né, dos candidatos, propensos candidatos, propostas realmente substanciais, né, para a gente ter a segurança que a gente possa sair desse caos que foi tomado, né, não só pelo Brasil, como pelo mundo. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, 12h13 agora. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Mais um assunto por aqui, com o subprefeito Silvinho Silva, de São Miguel Paulista. O plano preventivo de chuvas de verão teve início em setembro, sob a coordenação da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas e apoio técnico e operacional da Defesa Civil aqui da Prefeitura de São Paulo. A chuva é um dos maiores problemas da região de São Miguel Paulista, Vila Jacuí e Jardim Helena, que tem moradores na várzea do Rio Tietê e muitos pontos de alagamento em suas principais avenidas.
Nem mesmo a construção de um polder há 10 anos conseguiu solucionar o problema. O polder, minha gente, é a técnica de drenagem para controle de enchentes em locais baixos, locais próximos a rios. Silvinho Silva, o que a gente pode esperar? O secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo esteve recentemente com a gente, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Ele destacou todo o trabalho que tem uma divisão em 2 fases, né? Uma preparação, que é o momento atual, né? Que vai até o final do mês de outubro, depois inicia o trabalho de execução das medidas, né? A partir de novembro até o final do verão, até o final de março. O que dá para acrescentar em relação à região de São Miguel Paulista, que sempre realmente sofre bastante nessas 3 localidades aqui, São Miguel, Vila Jacuí e Jardim Helena? Bom, agradeço a oportunidade até para comunicar que esse plano ele iniciou-se aqui em São Miguel Paulista. Nós fizemos um piloto dele no ano passado, que começamos entre setembro até dezembro, nos preparando para atacar a causa, né? Porque, normalmente, quando você tem uma área de risco, há uma preparação, que tipo de atendimento social que você vai dar para essas famílias, onde vai ser abrigado, insumos, esse tipo de coisa. Na nossa gestão à frente aqui da Subprefeitura de São Miguel, anteriormente, eu estava como chefe de gabinete, eu tinha aqui o Décio Matos como subprefeito. Nós começamos a avaliar de forma diferente esse tipo de problema, porque as enchentes elas são repetitivas e ocorrem sempre nos mesmos locais. Então, fizemos um estudo aqui na região, com o apoio da Secretaria Municipal de Subprefeituras, com o secretário Alexandre Moldonesi, a pedido do então prefeito Bruno Covas, na época, de que forma que poderíamos trabalhar de uma forma preventiva. O que nós fizemos foi fazer um estudo dos índices pluviométricos dos últimos 4 anos, o mapeamento dessas áreas que normalmente são atingidas. Nos preocupamos em fazer um levantamento de todo o sistema de drenagem aqui da região de São Miguel, bem como preparamos um projeto que seria o preventivo mesmo, né? Porque nós temos o plano emergencial, que envolve todas as secretarias, que está aí sob a coordenação do Antônio Fernando, mas nós fizemos esse nosso teste aqui o ano passado, onde nós tiramos dos córregos. Nós temos aqui 8 córregos e 16 afluentes, fizemos o serviço de desassoreamento desses córregos, retiramos 7.800 toneladas de entulho de dentro de córregos, fizemos limpeza nos ramais, que são os dutos por onde o sistema de drenagem funciona, foram 23 mil metros de tubos limpos, reformados, bem como galerias, limpeza de bueiro. Nós nos preparamos para o pior cenário quando nós criamos, né? Nós criamos a parceria tanto com a Defesa Civil, quanto com a assistência social, todos os atores envolvidos na região, a própria educação, que normalmente cede os espaços como abrigo para essas famílias que são vítimas, né, dessas enchentes. Nós tínhamos um número preocupante aqui, nós chegamos aqui em março, no período dessas chuvas de 19 e 20, 2.760 imóveis da região tiveram que ser isentos de IPTU, pois os moradores perderam tudo, as casas foram invadidas por água e essas famílias tiveram que ser isentas do pagamento do IPTU por conta disso. Trabalhando nessa linha de prevenção, nós conseguimos reduzir a 0 o número de pessoas atingidas dessa forma. Então, existe até um relatório na nossa Secretaria Municipal de Subprefeituras que faz um comparativo. Então, ruas que ficavam alagadas aqui por 20 dias passaram a melhorar o sistema de drenagem em 2, 3 horas. Isso, a água tem vazão normal por conta do preventivo. Fora isso, além do polder citado por você, nós tivemos aqui também, Mauro, a implantação de mais um. Então, nós temos 2 polders na região do distrito do Jardim Helena, um deles com capacidade para 19 milhões de litros, né? Então, também melhora a questão da enchente aqui. Normalmente, a emergência ela é determinada pela Defesa Civil. Nós não tivemos nenhum acionamento da Defesa Civil com risco, com casas demolidas, com esse tipo de problema. Sinal que o preventivo funcionou, né? De posse disso,
essa discussão começou dentro da Prefeitura de São Paulo, chegando agora no dia 23 de agosto, o nosso prefeito Ricardo Nunes publicou a portaria para que esse plano preventivo fosse implantado nas 32 subprefeituras, né? Então, a gente fica aqui muito orgulhoso de ter sido o protótipo, né, o piloto ter sido feito aqui e atingido essa excelência, porque de 2.760 imóveis, nenhum teve que ser isento. 2 polders, sendo que o último já está em funcionamento, que é o polder da Vila Itaim. Também na região, que ela tem um problema crônico com enchente, com tudo, o que aconteceu? Nós criamos aqui também 2 ecopontos, que servem para que a gente tire esse número de descarte irregular. Para você ter uma ideia, um deles, que é no Jardim Helena, nós tínhamos uma retirada mensal de 110 toneladas de entulho. No outro, que é o do ecoponto Jardim Romano, 160. Então, são 270 toneladas de entulho que estão sendo retiradas das ruas, o que faz também com que melhore essa questão não só do meio ambiente, como também o atendimento para que a gente minimize, né? Porque solução definitiva eu acho difícil, o mundo inteiro sofre com alagamentos, mas minimizar o impacto de chuvas na vida dessas pessoas, né? Agora, subprefeito, o que a gente precisa reverter, na verdade, nessa questão do lixo, é importante, o que o senhor destacou a respeito do ecoponto, é evitar que esse lixo vá para a rua e que seja colocado de forma inadequada. Como é que a prefeitura pode trabalhar isso, a conscientização da população, porque é um trabalho muito mais oneroso fazer o recolhimento disso do que, né, promover a educação e evitar que tudo isso aconteça. Não, perfeito. A gente entende dessa forma também, tanto que nas reuniões que nós temos aqui com as lideranças da região, as lideranças religiosas, os formadores de opinião, a gente apresenta esses números. E nós tínhamos aqui 192 pontos viciados de descarte irregular. Em 1 ano e meio, nós conseguimos baixar para 70, que ainda é um número grande. Trabalhando em parceria com as empresas que prestam serviço, nós criamos aqui o programa Descarte Correto, né? Nós mapeamos uma área com 10 pontos que realmente eram pontos críticos, onde a gente tinha uma despesa muito grande, e mudamos essa cultura. Primeiro, fizemos lá a limpeza, a revitalização do local. Num segundo momento, fizemos, com a parceria da empresa, a conscientização desses moradores e passamos a comunicá-los. Olha, daqui 10 dias, vocês vão ter sexta e sábado para descartar o que vocês tiverem de inservíveis, desde resto de planta, sofá, todas essas coisas. Vocês podem colocar lá, que vai estar lá sexta-feira, das 9 às 17, e no sábado também. Isso melhorou muito essa condição. Fora isso, algumas revitalizações importantes, beira de córrego, por exemplo, onde tinha área de entulho, a gente conseguiu recuperar isso, transformando num espaço de convivência para a comunidade, devolvendo uma área com lazer, com opção de lazer, com opção de diversão, de modo que eles consigam ocupar esse espaço e, obviamente, onde a população ocupa, não tem esse problema. Uma outra ação importante que a gente faz nos preventivos são os mutirões, né? A gente determina todas as equipes, como, por exemplo, fizemos aqui, lá no Biacica, que é uma área constante de alagamento, e também aqui no Jardim La Pena, onde nós vamos com todas as equipes para fazer limpeza de bueiro, poda de árvore, todos os serviços que a prefeitura tem, a gente leva num determinado dia, passa-se o dia inteiro fazendo limpeza de córrego, limpeza manual, de modo que isso a gente espera que reflita, como refletiu ano passado na minimização de impacto. Tá? Muito bem, 12h23 agora, o próximo tema que está diretamente ligado com esse que a gente acabou de tratar com o subprefeito Silvinho, de São Miguel Paulista. Malu, o Brasil se comprometeu frente à ONU a alcançar o desenvolvimento sustentável, ao aderir à Agenda 2030, e esse compromisso inclui 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, são as ODS, e suas respectivas 169 metas que visam o equilíbrio dos pilares da economia, sociedade e meio ambiente. Aqui em São Paulo, a Comissão Municipal ODS, que é um grupo formado por agentes da sociedade civil e do poder público da cidade, propôs um plano de ação para a implementação da Agenda Municipal 2030, que começou já, esse plano, né, começou já a ser discutido pela população. De que forma, Malu?
Perfeito, obrigada pela pergunta. De fato, é um tema que está totalmente conectado com o que a gente estava falando até agora, a questão das enchentes, das inundações, né? Ela justamente acontece por essa impermeabilização do solo, construção irregular, lixos em terrenos baldios, lugares sem infraestrutura adequada e acaba gerando esse problema. E tem um ponto que eu queria destacar, só para complementar um pouco o raciocínio anterior, que de um lado, além da gente correr para resolver onde já tem, né, o problema, acho que o Silvinho deu exemplos ótimos de como a prefeitura está empenhada nisso, tem um outro ponto que a gente tem um embaixador brasileiro, né, o André Corrêa do Lago, que ele fala, ele estuda muito esse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente não vai conseguir atingir esses objetivos se 90% da população mundial não estiver vivendo em cidades densas. O que isso significa na prática? Cidade densa é aquela onde você tem o maior número de pessoas vivendo por metro quadrado por infraestrutura da cidade. É aquele conceito de cidade de 15 minutos, onde você consegue fazer tudo o que você precisa e mais um pouco num raio de 15 minutos. Isso, hoje, ainda é algo quase que inimaginável em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, que qualquer coisinha que você precisa resolver, vá lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo de onde você viver. Então, São Paulo, ela foi se espraiando, né? Ela foi crescendo para os lados e de maneira muito irregular, também muito rápida, com muita gente vindo para cá. Agora, um dos nossos desafios é fazer São Paulo crescer para cima. É verticalizar, é adensar a cidade, porque semana passada eu estive presente num congresso internacional em Barcelona, um congresso para cidades inteligentes, onde a gente aprendeu muita coisa bacana. E Barcelona é uma cidade que não tem, sabe quando a gente anda no centro de São Paulo, ou até em qualquer outro bairro, sempre você vai ver espaços vazios, né? Espaços, poxa, aqui podia ser algo, alguma coisa meio abandonada. Isso não acontece lá. Todo o espaço é extremamente aproveitado, e Barcelona hoje é uma das cidades mais densas da Europa, e com isso eles estão muito mais próximos de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável do que nós. Por quê? Senão a gente aumenta o número de deslocamentos, aumenta a emissão de gás carbônico e também a devastação nos arredores da cidade, onde a gente deveria estar preservando. Então, nessa linha, eu acho que vale destacar o programa Requalifica Centro da Prefeitura de São Paulo, que também foi lançado esse ano, com o objetivo justamente da gente retrofitar, da gente revitalizar esses espaços no centro da cidade. E por que no centro? Porque aqui já tem toda a infraestrutura, metrô, ônibus, hospital, escola, UBS, biblioteca, parque cultura, lazer, tem tudo. A gente precisa trazer mais pessoas para viver no centro de São Paulo, que nós temos essa capacidade. Dito isso, a Comissão ODS, eu sou suplente da presidência, a presidência hoje é ocupada pela secretária de Relações Internacionais da cidade, a Marta Suplicy, e eu queria destacar um desafio. Todo o plano de metas da prefeitura foi baseado na Agenda ODS, na Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. A comissão está fazendo um plano de ação também, como você bem comentou, para que a gente avance cada vez mais nessa direção. Só que tem um problema que nós aqui na Secretaria de Relações Internacionais estamos propondo uma política pública para tentar resolvê-lo, que é o seguinte: a prefeitura está fazendo todo esse esforço de atrelar todas as suas ações, as metas, o planejamento a esta agenda, porém, a população de São Paulo, bem como a população brasileira, não conhece essa agenda. É algo totalmente desconhecido, é um bicho de 7 cabeças. E a gente precisa reverter isso. A última pesquisa do Ibope mostrou que apenas 1% da população conhece essa agenda. Então, como que a gente salta do 1 para o 99 até o final dessa gestão? Para responder isso, a gente criou a virada ODS. Virada, como a gente já pensa na virada cultural, enfim, toda aquela efervescência na cidade, eu acho que não tem ninguém aqui de São Paulo e até de fora, né, que não conhece a virada cultural, porque ela impacta, porque ela chega. Pensando nisso, a gente construiu a Virada ODS, que também vai ser um evento que vai ter a primeira edição no ano que vem, em julho, que vai acontecer por toda a cidade de São Paulo, tendo como polo principal o pavilhão da Bienal no Ibirapuera, mas com programação em céus, tudo quanto é canto da cidade mesmo, para que a gente consiga colocar essa sigla ODS e o que ela simboliza, que é a gente mudar a maneira como a gente está vivendo, para ter mais inclusão social e preservação do planeta até 2030, porque senão não tem outro futuro possível, é o único que nos resta. E isso precisa estar na mesa, né, de jantar, na discussão, as pessoas precisam saber disso, assim como a gente sabe que vai ter virada cultural, por exemplo,
porque a agenda ODS ela é feita em 5 P's, e o P principal são as pessoas. Então, governo nenhum vai fazer essa mudança sozinho, nem as empresas. A gente precisa da população engajada e consciente junto com a gente. Você concorda que todos os termos são muitas vezes estranhos à população? A sigla ODS, Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, a própria palavra sustentabilidade, ESG, tudo isso, todo esse vocabulário, digamos assim, a gente precisa trocar mais em miúdos para as pessoas. Com certeza. Eu acredito que a virada ODS, o principal pilar dela, a gente tem vários pilares: educação, cultura, inovação, tecnologia, desenvolvimento econômico, justiça, mas o principal é a comunicação. A gente precisa, da mesma maneira como a gente já conseguiu colocar na discussão das famílias, na sociedade, coisas muito mais complexas, a gente também precisa colocar essa agenda. De fato, são termos técnicos que não fazem parte do dia a dia, mas justamente pensar uma campanha de comunicação, por que não de marketing, né? Porque a gente está falando de como popularizar uma marca e a gente já popularizou coisas muito mais difíceis, a gente consegue fazer isso. Então, é até olhar com outros olhos. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas uma campanha de comunicação, isso vai ter feito muito. É assim que o mundo muda, né? Com as pessoas conscientes, engajadas, entendendo, poxa, a gente precisa estar junto. Essa não é uma agenda do partido X, do fulaninho, do beltraninho, é o mundo todo. Todas as cidades, países, empresas, organizações, está todo mundo nessa direção. E a gente aqui, sendo São Paulo, sendo a 4ª maior cidade do mundo, né, a principal cidade do Brasil, da América Latina, em termos de grandeza, de riqueza, a gente começando esse movimento aqui, a gente não vai mudar só São Paulo, não. A gente vai mudar todo o Brasil, todo o nosso continente. Legal, faltando 29 minutos para 13h, antes da gente partir aqui para o nosso intervalo, eu quero fazer um registro, Malu, e todos aqui presentes, também diretamente ligado com esses nossos assuntos. Ontem, eu estive na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista 509, pertinho aqui da Rádio Trianon, e eu fui prestigiar o lançamento do livro #Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. Esse livro, essa obra foi escrita pela jornalista, professora, palestrante, painelista Sônia Concílio Favaretto, uma grande amiga de longa data. Eu fui lá prestigiá-la. Se tem aqui a sigla ESG, é a sigla em inglês para medir, que mede as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Muito bem, a Sônia, ela é uma das principais referências na área de sustentabilidade, comunicação e investimento social privado nos mercados financeiro e de capitais. É reconhecida pelo Pacto Global da ONU como uma das 10 pessoas do mundo que trabalham pelo avanço dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quero registrar aqui isso tudo. Parabéns para a Sônia Concílio Favaretto pelo lançamento dessa obra e fazer um agradecimento especial. Estou citado nessa obra. Eu comecei no rádio, comecei no microfone de rádio junto com a Sônia Concílio Favaretto, isso já tem bastante tempo, e ela achou por bem citar meu nome. Eu sinto muito orgulho disso, por fazer parte dessa obra, num tema tão importante que é a sustentabilidade e todas as suas ramificações. Muito bem, e aqui também para registrar essa obra aqui editada pela Heloísa Beluso, editora. 12h33 agora, a gente vai para o intervalo e a gente segue aqui rapidinho. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 26 minutos para 13h, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também por imagens para você.
que está nos acompanhando. O próximo assunto aqui, o Agro Shopping Uberlândia, primeiro shopping voltado ao agronegócio do país, promoverá entre os dias 11 e 19 de dezembro agora, a primeira edição da Agrofeira, uma oportunidade para empresários fecharem negócios com condições exclusivas e participarem das atividades comerciais voltadas para o setor. A Agrofeira oferecerá exposições de produtos, lojas fixas e temporárias, palestras, festivais de gastronomia, feira de adoção e muitas outras coisas. Vinícius, antes da gente falar exatamente da Agrofeira, como é que surge o AgroShopping, essa ideia? Bem, a minha vida profissional sempre foi muito bem alicerçada no setor agro, né? E tanto é que eu convivi muito em CEAGESP, CEASAS do Brasil, né? Desenvolvi uma CEASA em Angola, e sempre estudei bastante essas feiras que tem pelo Brasil, que são feiras maravilhosas, grandes, né? Tipo o AgriShow, FEMEC, FENAGRO, né? Que são, evidentemente, feiras sazonais e onde tem expositores, só que ela tem um prazo curto de terminar. E são feiras que realmente têm um faturamento muito alto, né, para os seus expositores, né, de maneira geral. E eu, com vontade de fazer algo diferente nesse setor, e vendo algumas dificuldades de vários empresários que fazem essas feiras, comecei a desenvolver um projeto há 3 anos, e justamente era para fazer um grande shopping agro. E aí veio a calhar um convite para estudar um imóvel na cidade de Uberlândia. Eu sou nascido aqui em São Paulo, na capital, e apesar de eu me considerar não só paulista, mas eu sou mais brasileiro do que paulista, porque eu ando pelo Brasil todo, né? E aí surgiu essa ideia, surgiu esse imóvel, que era um shopping que era para ter sido inaugurado como comercial, mas não foi nunca inaugurado. E aí eu fiz o estudo, o business plan, e iniciamos, né? Aí, infelizmente, tivemos aí a questão pandêmica, né? Teve esse hiato, onde não foi feito nada. E, nesse ano, no início, ficamos com uma dúvida: vamos para frente, permanecemos ou retroagimos, né? E aí nós, como todos bons brasileiros, né, a gente gosta de criar e romper barreiras, né? E justamente isso que a gente fez. Colocamos o shopping para andar, né? Iniciamos as reformas, adaptações, adequações, e graças a Deus, dia 11 de dezembro agora, há 20 dias, vamos inaugurar o primeiro AgroShopping do país. E quando a gente fala o primeiro AgroShopping do país, do Brasil, a gente pode entender com toda certeza que é o primeiro do mundo. Não existe nenhum AgroShopping pelo mundo. Bom, e para falar da Agrofeira, que é exatamente o que vai acontecer durante 9 dias, né, entre 11 e 19 de dezembro. Perfeito. Nossa intenção é sempre apoiar o produtor rural e as empresas micro, pequenas, médias empresas do setor agro. E nós temos nesse shopping, que é um local bastante grande, né? Nós temos 48 mil metros quadrados de lojas e num terreno de 200 mil metros quadrados, né? E então a gente tem bastante espaço para explorar, e nós tivemos a ideia, todo o grupo, de fazer a inauguração com os nossos locatários de lojas fixas, juntamente com uma grande feira, né? E que são esses 9 dias que a gente vai iniciar a primeira feira no nosso AgroShopping, né? E nós estamos bastante confiantes, temos uma agenda já pré-programada até março do ano que vem de eventos já contratados e a serem contratados. E então, em toda a vida do AgroShopping vão ter as lojas fixas, evidentemente, com as suas peculiaridades, praça de alimentação, restaurantes, bares, choperias, e todas as lojas voltadas para o setor agro, juntamente com os eventos do setor também. E aí envolve, quando a gente fala agro, de A a Z, desde alimentação até gado, semente, defensivos e afins. O que o setor prevê para 2022, Vinícius, essa fase, né,
já final de pandemia e, enfim, expectativas em relação ao nosso mercado de commodities e tudo mais. Olha, o nosso setor agro, ele sempre foi muito forte, né? Tanto é que ele representa 24% do PIB nacional, né? E ele só tem crescido, né? A gente tem uma importação bastante alta, desculpa, uma exportação bastante alta e cada vez mais requisitada, e a evolução tecnológica no campo proporciona um maior rendimento, né? E para as negociações tanto de commodities bem como de outras atividades, né, que correlatas que são necessárias ao agronegócio. Faltando 21 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e vamos aqui passar para mais um tema com a doutora Fernanda Saraiva Loca, e o assunto é o seguinte: após a entrada em vigor da portaria do Ministério do Trabalho, que proíbe as empresas de exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para contratar ou demitir trabalhadores por justa causa, que direção os empregadores e os funcionários devem seguir? Essa questão é super polêmica. Tem, de um lado, a portaria que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que ela fere comandos constitucionais de proteção coletiva e saúde, da proteção coletiva da saúde do trabalhador. Pois é, tem essa suspensão e tem essa portaria. Para onde seguir? O que os empregadores e funcionários devem fazer, doutora Fernanda? Mauro, esse é o problema, né? A gente tem, de um lado, o governo federal, né, por meio do Ministério do Trabalho e Previdência, que edita a portaria com essa intenção de limitar o que a gente chama que é o direito potestativo do empregador, né? Que é nada mais é do direito dele de gerir o seu negócio, já que é ele quem assume os riscos do negócio. E, por outro lado, a gente tem tão logo ela foi editada, as agressões de descumprimento de preceito fundamental, que foram protocoladas por 4 partidos políticos, né? A Rede, Sustentabilidade, o PSB, o PT e o Novo, que justamente alegavam a questão de ferir direitos constitucionais de uma coletividade. A questão aí é central, na verdade, é uma discussão entre um direito individual, né, de um trabalhador, de um empregado, que não está constitucionalmente obrigado a se vacinar, e de outro, o direito da coletividade, né, de toda a sociedade, direito à saúde pública, enfim, que é ressalvado e foi ali, por isso que foi suspenso. A gente precisa entender que a portaria, ela basicamente, qual era a intenção? Evitar, adotar como prática discriminatória a dispensa por justa causa do empregado que se recusasse a vacinar, e também as práticas de restrição na admissão de pessoas não vacinadas, né, que em processos seletivos já estavam sendo exigidos esses comprovantes de vacinação. Inclusive, é bom ressaltar, a portaria, ela foi, inclusive, um dos motivos também de polêmica, que ela foi inspirada, vamos dizer assim, numa lei federal bastante antiga, que todo mundo conhece, que é a proibição de você exigir atestado médico da gestante, da mulher, né? Então, você não pode exigir, todo empregador sabe que você não pode exigir atestado médico para comprovar, atestar a gravidez ou a não gravidez de uma empregada, de uma pessoa que você quer contratar ou quando vai demitir, enfim. Então, ela foi um pouco inspirada aí justamente para configurar uma prática discriminatória. Quando a portaria ela edita a prática discriminatória, ela justamente dá ao empregado o direito de reivindicar uma indenização por dano moral, se ele sofrer isso, a reintegração ao trabalho com o pagamento do salário desse período que ele ficou afastado, ou então o pagamento em dobro desse período e aí sim a reintegração ao trabalho. Como nós falamos aí, o STF, né, uma decisão do ministro Barroso, em sede liminar, então, antes de se discutir efetivamente o mérito, já em sede liminar, suspendeu alguns trechos da portaria. E justamente os trechos são esses relacionados à proibição da demissão. A ressalva única feita pelo STF é no sentido de que, se evidentemente comprovado que a pessoa tem uma contraindicação à vacina, isso pautada nos aspectos de definição da própria OMS, aí sim ela poderia estar dispensada de apresentar o comprovante de vacinação, mas ela continuaria sendo obrigada a fazer uma testagem periódica. Então, nós temos
uma questão que ainda está muito próxima da insegurança jurídica. Então, não tem como nós dizermos efetivamente que posição adotar. Eu sempre, né, defendo a ideia de sermos cautelosos nesse sentido, especialmente os empregadores aí, né? Os empregadores que arcam com efetivamente os custos do negócio, com os custos de uma demissão, né? Se, por um lado, são eles que arcam com os custos de uma eventual, por exemplo, fiscalização ou do comprometimento da saúde de várias pessoas que se contaminem, por outro, ele arca com os custos eminentemente financeiros de uma dispensa, né? E com os riscos trabalhistas dessa dispensa, especialmente num cenário que a gente está vendo não tá decidida nem por um lado nem por outro. Nós já temos decisões nos tribunais regionais do trabalho, inclusive aqui no nosso TRT2, na região de São Paulo, no sentido de manter dispensas por justa causa de empregados que se recusam a vacinar, né? E sempre numa ponderação de valores. E eu sempre costumo dizer isso, né? Numa discussão que você tem direito individual e direito coletivo em conflito, certamente o direito coletivo vai prevalecer. Então, a questão aí é adotar com cautela, né? A portaria, lembrar que a portaria ela estabelece que as empresas têm que orientar, divulgar os protocolos de saúde, enfim, promover a conscientização. Então, eu acho que nesse sentido é principal a cautela e a avaliação de cada um dos casos efetivamente. A situação é muito polêmica mesmo, nesse ponto que você trata, que a questão envolve o direito individual e o direito coletivo. Me lembro de uma pergunta aqui há pouco tempo, feita pelo ouvinte, se não me engano, acho que foi o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, que sempre participa com a gente, e aliás tem pergunta aqui para ele, que ele está fazendo aqui para vocês daqui a pouco. Ele perguntou o seguinte, se ele se recusasse a trabalhar num local onde tivesse alguém que não tomou a vacina, ele poderia se recusar? Acho que foi essa a pergunta dele, se não me engano. Quais são que sanções ele poderia sofrer se ele se recusasse a trabalhar num local onde tivesse alguém que não tomou vacina? Então, a questão é muito sensível nesse ponto. Por um lado, veja, ele tem o direito, a empresa, na verdade, primeira coisa, ela tem o dever de promover um ambiente seguro e saudável para os seus empregados, né? E é inclusive nessa justificativa, pautada especialmente nesse motivo, que eles defendem a questão da demissão. Ora, se eu sou obrigado a manter esse ambiente seguro, se eventualmente eu não cumprir isso, se um funcionário se contamine, eu vou ser o responsabilizado pelos ônus, pelo acidente, isso é uma doença, né? Se ele adquire, a Covid é uma doença ocupacional. Então, é nesse sentido. Agora, se a empresa, por exemplo, se nega, né? Se ele apresenta discordância de trabalhar num local com uma pessoa contaminada, a empresa, por exemplo, exige que ele adote nesse sentido, ele se contamine, ele certamente consegue configurar uma doença ocupacional, ele consegue configurar uma indenização por dano moral, né, diante dessa obrigação, porque justamente nesse sentido, a empresa teria a obrigação de garantir um ambiente seguro. Então, aí fica difícil a gente falar depois que ela não tem o direito de exigir que todos se vacinem, né? Muito bem, perguntas da nossa audiência agora, e por falar no seu Jaime do Jardim Bonfilholi, eu levantei esse questionamento que ele tinha feito aqui no programa num outro dia, ele pergunta agora o seguinte, Vinícius, em que medida posições políticas do Brasil podem interferir no comércio de outros países na área agropastoril? Não, só questão realmente fitossanitária, porque a gente tem uma amplitude de campo de pastagem, né? E a quantidade de animal bastante grande, né, para abate, não creio que isso seja uma problemática a ser pensado neste momento. Sim. Subprefeito Silvinho, o Wilson Almeida está com a gente no Facebook, pergunta como anda a preservação da Capela de São Miguel Arcanjo, que é templo religioso mais antigo da capital. Uma grande oportunidade de falar que realmente é o marco histórico aqui da região. Hoje é tombado pelo patrimônio histórico da cidade também, né? É um patrimônio histórico, sempre bem cuidado. Estamos promovendo algumas ações na praça, que é o entorno dessa capela, que a zeladoria, pretendemos agora, para o final do ano,
trazer uma árvore de Natal bem significativa para a região, para marcar o início desse pós-pandemia nosso, a volta aos eventos aqui. Então, realmente, a praça e a capela, a gente fica muito feliz que a conservação dela está ótima. Em relação a outros locais aí que também merecem a preservação e a zeladoria da nossa cidade aqui, como é que está a situação, subprefeito? Dentro do planejamento e gestão que nós fizemos, todas as nossas praças elas recebem cuidados periódicos, né? Realmente o nível de zeladoria e de limpeza nós temos mantido num padrão muito elevado, né? Temos poucos locais com problemas assim, mas um foco maior, com certeza, é na questão do preventivo, das enchentes no momento. Nós temos também outros pontos históricos aqui no bairro, que é o sítio Mirim, né, que fica também dentro do distrito daqui da Vila Jacuí, e a Fazenda Biacica, que fica no distrito do Jardim Helena, que são os nossos 3 patrimônios históricos da cidade aqui conosco. Malu, Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, pergunta para você como andam as pautas do Manifesto pelas Vidas de São Paulo, que você apresentou no ano passado. Perfeito. Então, a gente fez aquele manifesto, né, na época da pandemia, até contextualizando para quem não conhece, chamado Pelas Vidas de São Paulo. Qual que era a ideia? Era a gente aproveitar esse momento de crise que a gente estava vivendo para repensar o modelo de cidade que a gente quer. Então, a gente apresentou o manifesto para os candidatos, né, na prefeitura, para outros candidatos a vereadores, e a gente usou aquilo para mobilizar as pessoas durante o período eleitoral. E eu acho que eu estou muito realizada hoje por estar coordenando a virada do ODS, porque o manifesto, ele era super abrangente, né? Então, a gente falava de saúde, falava de educação, meio ambiente, enfim, um pouquinho de tudo. E a agenda ODS, para quem não conhece, não, enfim, como o Mauro falou, são 17 objetivos, com, enfim, centenas e centenas de metas entre esses objetivos, e é super abrangente, para não deixar ninguém para trás mesmo, né? E para isso a gente tem que olhar um pouquinho para tudo. Então, dentro da virada, eu estou conseguindo coordenar um pouco daquela frente que a gente apresentou no manifesto, e também eu convido para quem tiver interesse a conhecer também o trabalho da Comissão ODS, porque dentro da comissão também a gente tem feito esse planejamento que vai ser finalizado agora no final do ano. A gente está passando por um período de consulta pública do plano que já foi pré-desenvolvido, mas aí na virada do ano a gente vai ter finalizado, e a gente convida também a população para participar e estar com a gente também para a gente conseguir implementar. Eu sempre falo, né, implementar às vezes a legislação, os projetos, as pessoas pensam que depende só da prefeitura, ou enfim, de qualquer órgão público que seja responsável, mas não é bem assim. Se as pessoas não estiverem junto mesmo, fica, sabe aquela frase super conhecida do Brasil, tipo, para inglês ver? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Essa comissão ODS, Malu, ela como eu destaquei aqui anteriormente, ela é formada por representantes da sociedade civil e agentes do poder público. É um colegiado. Esse grupo é fechado ou representantes da sociedade civil sempre podem participar? É rotativo? Então, esse é um grupo de trabalho. Então, no grupo de trabalho, os representantes eles são selecionados, eles são eleitos para que possam desenvolver. Porém, sempre existem processos participativos, como agora a consulta pública. Olha, a gente se reuniu, a gente estudou, a gente fez audiência, a gente fez assembleia, e agora esse é o resultado. Então, a gente chama a sociedade civil para contribuir, dar ali, enfim, ajudar a gente a melhorar os documentos. Então, é como os outros conselhos da cidade, geralmente são cargos eletivos, as pessoas se inscrevem, são eleitas, são indicadas, tem, enfim, pessoas que são do governo, outras que são, enfim, de organizações, iniciativa privada. Dentro da comissão, a gente tem institutos, enfim, sociais, a gente tem faculdades também, institutos de pesquisa, e também representantes de empresas privadas, e o governo. Então, ela é bem diversa. Pergunta agora da Andréa Conceição, está com a gente no nosso canal no YouTube. Doutora Fernanda, o que o home office muda no direito do trabalhador, principalmente no que diz respeito à jornada de trabalho? É uma dúvida, olha, acho que de todos, né? Já há tanto tempo, né, de home office para muita gente, e essa dúvida ainda persiste. Sim, Andréa, obrigada pela pergunta. Na verdade, o que a gente precisa pensar é que o home office, na verdade, ele é uma prática para
adotada pela empresa para viabilizar a continuidade da prestação de serviços quando não é possível, não é interessante a prestação física, presencial. Na prática, com relação a direitos trabalhistas, especialmente esses direitos aí que a gente pensa principalmente, né? Horas extras, férias, jornada de trabalho, intrajornada, pausa de descanso, enfim, nesse ponto específico, controle de jornada. Desde sempre, tá? Isso em todos os casos. Desde que seja possível o controle da jornada, ela não está afastada. Ou seja, no home office, a pessoa que está obrigada a comparecer no início, tem horário determinado para iniciar, para finalizar, ela está submetida ao controle da jornada e ela faz jus, ela tem direito às horas excedentes à 8ª diária, à 44ª semanal, normalmente, devendo receber pelas horas extras com os adicionais legais ou convencionais, se forem mais benéficos. O que a gente pode aproveitar? Porque o mundo inteiro está nisso, né? Muita gente foi para casa para poder prestar os seus serviços, né? O que a gente pode aproveitar de legislações mundo afora em relação a esse tema? No Brasil, a gente precisa pensar que a gente acho que ajudou muito a reforma trabalhista em 2017, ela regulou o teletrabalho, né? Então, foi uma coisa que antecipou aí algo que seria ainda mais caótico se não tivéssemos a reforma trabalhista nesse período de pandemia. Então, nós temos que aproveitar realmente essa questão da regulamentação, da manutenção dos direitos trabalhistas, né, da manutenção do entendimento de que o empregado continua sendo empregado, de que ele não perde os direitos trabalhistas, e isso são questões muito adotadas no exterior, e nesse sentido, realmente, da manutenção do trabalho, da manutenção dos direitos trabalhistas, independentemente do local onde é exercida a prestação de serviços, desde que se mantenham caracterizados os elementos do vínculo trabalhista. Como é que se controla, bom, pela própria tecnologia, né? Como é que se controla início e fim de jornada, de expediente? A maioria, aí são os controles indiretos de jornada, né, Mauro? Isso a gente pode pensar mesmo quando a gente não está falando de home office. Por exemplo, nós temos no escritório muitos empregados externos, né? Entregadores, motoboys, promotor de supermercado. Essa pessoa, a princípio, ela não estaria submetida ao controle de jornada, né? Porque o empregador não consegue fiscalizar a jornada. Mas muitas vezes ele tem que iniciar a jornada na empresa, ele tem que encerrar a jornada na empresa. Durante o dia ele presta contas de onde ele está, ele tira foto do painel lá que ele monta no mercado, ele manda no grupo do WhatsApp o que ele cumpriu no dia. Eles têm serviços de intranet. Enfim, é a própria tecnologia. Desde que ele consiga comprovar que existe o controle de jornada, ainda por um meio informal, há o controle e há o direito às horas extras. Muito bem, pessoal, está chegando ao fim a nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. 5 segundinhos, 10 segundinhos para a sua despedida. Doutora Fernanda, eu passo para os demais. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. Uma honra participar e estar presente aqui com todos vocês. Obrigada mesmo. Vinícius, sua despedida, 10 segundos. Mauro, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Obrigado aos demais, Silvinho, Fernando e Malu. Um conteúdo muito bacana e bastante explicativo. Muito obrigado, uma boa semana. Obrigado pela presença. Malu Molina, sua despedida também. Muito obrigada, Mauro, estar aqui de volta. Foi um prazer. Obrigada, Fernanda, Silvinho, Vinícius. Foi um ótimo papo. E obrigada também a todos os ouvintes. Até as próximas conversas. Subprefeito Silvinho, sua palavra final. Mauro, quero agradecer pela oportunidade de participar do programa Gente que Fala. Uma honra muito grande. Parabéns pela iniciativa e agradecer a oportunidade de estar com a Malu, com a Fernanda, o Vinícius, nossos debatedores do programa de hoje. Desejar sucesso a todos. Uma ótima tarde. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. A palavra final aqui, então, agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Silvinho Silva, subprefeito de São Miguel Paulista, na Zona Leste aqui da capital. Também a Malu Molina, cientista política, assessora especial para desenvolvimento sustentável, inovação e tecnologia, na Secretaria Municipal de Relações Internacionais, aqui da Prefeitura Paulistana. Doutora Fernanda Saraiva Loca, advogada e especialista em direito trabalhista, e o Vinícius Ferraz, advogado e administrador, idealizador e sócio do AgroShopping Uberlândia. Obrigado pela audiência, gente. Faltando 1 minuto para 1. Tchau, até amanhã.